Boa tarde a todos, boa tarde aos internautas que nos acompanham. Inicialmente, agradecer, Antônio, por esta iniciativa. Nós avançamos muito nos últimos 2 anos, não é? Eu confesso que talvez eu esperasse mais tempo para ver a magistratura, seja a magistratura estadual, seja a magistratura do trabalho, a federal e as outras magistraturas, o Ministério Público, tratando da questão racial na quadra histórica que nós vivemos nos 2 últimos anos, né? O Frei Davi sabe quanto essa luta é difícil e revelou aqui quanta dificuldade parecia ter o judiciário para discutir essa questão. Continua tendo, mas alguns desafios estão sendo superados. O professor Adilson falou uma coisa que é muito importante, né? A questão da discriminação, ela é estratégica. E talvez o momento, e o Frei Davi também colocou um alento aí, nessa desilusão pelo momento em que estamos vivendo, e que ela pode ser transformada num momento de sinceridade, porque eu, às vezes, penso que é muito mais difícil nós encararmos a questão racial com a disfarçatez, com a tentativa de disfarçá-lo, de fingir que ele não existe, de invisibilizá-lo, do que com uma franqueza onde a sociedade, as pessoas assumem uma postura mais concreta, mais real sobre racismo. Nos últimos tempos, as pessoas já não estão mais com pudores em dizer que elas querem, em outras palavras, manterem os seus privilégios, manter o status quo que nós observamos na sociedade. Então, aquilo que as pessoas às vezes traduziam como sendo um engano, um ato falho, por às vezes julgar alguém, sobretudo um negro, em posições, em situações que não eram para negros, hoje já não é mais tido como esses atos falhos, não é tido mais assim, você é muito novo, você é não sei o quê. Não, hoje já é tido que sim, você está no lugar errado mesmo, e é uma situação que é provisória, porque daqui a pouco a gente vai resolver essa questão. Eu tenho debruçado um pouco sobre a questão institucional, porque as instituições, elas são produtos, evidentemente, dos arranjos sociais. E talvez um pouco de muita coisa que nós conversamos aqui, no Brasil, o debate institucional possa contribuir um pouco, sobretudo no sistema judiciário, sistema jurídico, né? Pelo que eu percebo, o sistema jurídico, as instituições jurídicas, elas têm um poder de moldar as pessoas com mais força. Elas têm um poder o rito do jurídico, a ritualização jurídica, eu penso que elas talvez tenham o poder de converter mais as pessoas, né? A gente observa muito isso nos espaços, a gente observa muito isso quando nós inserimos pessoas no meio e que visivelmente e muito rapidamente essas pessoas elas procuram um jeito de se enquadrar no perfil das instituições jurídicas, né? Nós temos um programa de educação em direitos com alunos, com meninos da periferia, e uma das primeiras observações que a gente tem, e depois, ao mesmo tempo, uma reflexão e provocação, é que o projeto ele leva uma forma de educação em direito transparente, localizada, experienciada a partir daquilo que eles vivem nas periferias ou nas regiões não centrais, e é quase que automático que eles se deslocam daquele lugar para poder serem estudantes de direito, ainda que seja um programa de educação em direito para a população carente, ainda que seja um programa para a transformação daquela realidade deles, ou não necessariamente a transformação da realidade deles, mas uma emancipação no contexto da realidade deles. E aí eles sentem a necessidade de se deslocar para poder dizer, olha, para eu aprender direito eu não posso estar nesta comunidade, eu tenho que estar num outro processo, num outro contexto. E aí a gente percebe então que as instituições jurídicas, elas têm um pouco essa capacidade de ter que fazer uma admissibilidade, né, um termo técnico do juízo de admissibilidade, até mesmo para a pessoa ser um sujeito que a gente chama de operador do direito, ou pelo menos está trabalhando com o direito. Então, quando a gente coloca o racismo nesse contexto das instituições e das instituições jurídicas, é importante, né?
sobretudo quando a gente chega no sistema de justiça penal, por exemplo. E quando a gente chega também na carreira da magistratura. Então, são elementos que são dois elementos que são indispensáveis para o debate do racismo hoje, né? Sobretudo porque essas instituições terão que, nesse momento agora, não necessariamente decidir de que lado fica, mas decidir que, pelo menos, elas não podem ignorar essa questão. Não há necessariamente um divisionismo, mas é preciso refletir sobre essa questão, é preciso introduzir esse debate no interior da instituição jurídica. E aí eu falo pela defensoria, falo pelo direito em si, porque qualquer investigação rasa vai nos permitir concluir que a legislação penal, por exemplo, tem um recorte racial muito forte, uma estruturação racial muito forte, né? Nós estamos aí com um debate sobre a lei de drogas, que torço muito que passe, mas nesse momento acredito que ela não vai ter muito sucesso, em que a equipe de juristas que está debatendo partiu de um princípio, de uma diretriz assim, muito clara. Essa lei ela é uma lei estruturada no racismo. Ela alcança o sujeito, o homem preto, o homem negro. Isso nem precisou de muito debate para concluir isso. Então, o direito em si tem essas questões, mas também as instituições, organizações jurídicas e as carreiras. As organizações, quando a gente fala do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público e as outras auxiliares, a própria advocacia também, né? Aqui em Brasília mesmo, que a gente tem mais ou menos 50 mil advogados inscritos na OAB, eu tenho 12 anos atuando aqui na magistratura do DF, consigo contar as vezes que eu atuei com advogado negro. Né? E nós tivemos a oportunidade de produzir um encontro aqui só para advogados negros, e aquilo foi um trabalho difícil, porque até mesmo para eles se identificarem enquanto advogados negros e compreender que isso é um diferencial na atuação da advocacia, sobretudo com relação à captação de clientes, à relação com o cliente, enfim, uma série de coisas. O Ministério Público também tem que passar por essa reflexão. É um Ministério Público que promove a persecução penal. E aí as pessoas às vezes acham, mas você está dizendo então que a persecução penal feita por homens brancos, quando você tem na ponta homens negros, modifica, ela é intencionalmente para causar dano? Evidentemente que não, mas a gente sabe que a pluralidade dos sujeitos, dos atores que promovem a persecução penal, certamente vai dar, pelo menos, crítica e reflexão sobre a aplicação da legislação penal. A Defensoria Pública também, nós amanhã estaremos iniciando o segundo Encontro Nacional de Juízes Negros. Esse ano há esse debate com as profissões, e aí quando a gente vai buscar os defensores negros em Brasília, nós encontramos mais que 3. Sorte que a Defensora Pública Geral é uma mulher negra, é mulher e negra. Pelo menos a instituição teve essa oportunidade de, nesse momento, ter essa situação. E aí, é claro, o sistema de justiça. O sistema de justiça que precisa, urgente, discutir a questão. E aí, por que eu aposto nas discussões, embora a questão de magistratura ela ainda continua com dificuldade, porque enfrenta as situações de privilégio, né? Eu estou apostando na discussão institucional, porque a discussão institucional, ela talvez me permite penetrar na discussão sem necessariamente mexer nos privilégios, porque daí quando você mexe em privilégios, as reações são um pouco mais agressivas. Então, vamos falar das instituições, e aí, já que a gente tem a ideia de que as nossas instituições não praticam racismo de forma nenhuma, vamos tentar mergulhar no racismo estrutural, institucional, e entre outros, que talvez depois, lá adiante, a gente consiga discutir que as instituições são feitas por homens e que aí, assim, é uma questão de privilégio. Mas a proposta, e aí, hoje vários autores trabalham isso, é começar de trás, da frente para trás, né? Do fim para o início, porque, evidentemente, as instituições elas refletem aquilo que os arranjos sociais, da forma como os arranjos sociais foram feitos. Se a gente começar a discutir lá a ponta, o resultado desses arranjos sociais refletindo nas instituições, quem sabe, quando a gente regredir um pouco, aí a gente consegue encarar a figura do sujeito e, claro, a pretensão de manutenção dos seus privilégios. E aí a gente vem para o judiciário e aponta alguns números
que, pelo menos no início, a tentativa é reflexão. Se a gente for um pouquinho mais radical, é constranger mesmo, gerar um mal-estar, né? Porque a magistratura brasileira hoje, no universo de 18.280 juízes, ela tem 26% negro, entre pardos pardos e pretos, mas de juízes pretos ela tem 1,6%. Nós aumentamos 0,2% em 3 anos. Este ano, pelo menos, tivemos a contagem das mulheres, porque no último censo, 3 anos atrás, nem isso teve, né? Nós começamos a verificar as bases, as bancas de concurso, começamos a verificar as promoções. Aqui no tribunal, nós conseguimos um avanço quando cria um programa de debate, e aí a gente começa a verificar o número de servidores e juízes ocupando cargos, ou então chegando à segunda instância, alunos que estão nas escolas preparatórias para a magistratura, alunos que estão na faculdade de Direito, que hoje vê a magistratura como uma profissão possível. Mas o fato é que ainda precisamos trazer o debate do racismo para a magistratura e vencer o primeiro dos desafios, que é a desqualificação do discurso, quando dizem que a gente está tentando segregar, dividir, enfim, tornar a magistratura fraturada, entre outras coisas. E por que isso é importante? Porque não só esse pluralismo é importante para a carreira em si, para a instituição em si, para que nós consigamos fazer uma reflexão sobre os nossos arranjos sociais ao longo da história, o produto disso, é essa atividade. Eu falo, nós aqui em Brasília, a gente tem até um espaço legal, que é a audiência de custódia, que é una, só tem um lugar que faz audiência de custódia aqui em Brasília. Se a gente for assistir as audiências de custódia, a gente vai ver isso muito claramente. É um laboratório incrível. E a gente está lá, simplesmente reproduzindo aquilo. Evidentemente que não é por intencionalidade. Nenhum juiz está lá na audiência de custódia convertendo prisões em flagrante em prisões preventivas, porque é racista, evidentemente que não. Mas em que medida que nós conseguimos descortinar isso e entrar nessa reflexão de que a lei penal tem isso, a atuação da polícia tem isso, e que nós vamos continuar com essa reprodução, seja o Ministério Público, seja a magistratura, e também, às vezes, a defesa, o Ministério Público, que eu presidi 700 e poucas sessões de júri, nunca ninguém falou de racismo numa sessão no plenário do júri. E aqui em Brasília, na estrutural, onde existe uma região mais pobre e violenta de Brasília, onde nossos réus eram negros, nenhuma defesa chegou a dizer, olha, aqui tem um problema que pode ser esse. Jurados, vamos investigar isso, né? Então, a discussão que eu proponho, que a gente discute, que o nosso segundo encontro de juiz negro vai também fazer um resgate em relação ao primeiro encontro, é essa necessidade de nós provocarmos as nossas instituições para que, posteriormente, eu disse, né, a gente consiga construir e rever os nossos arranjos sociais e as outras instituições também. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Doutor Fábio, agradeço. De certa forma, o senhor já abordou essa questão, mas na perspectiva de melhorarmos a nossa interlocução com a sociedade, o apontamento que usualmente é feito é indiferente o juiz branco, o juiz negro, o juiz indígena, para que isso? Não há questão. Então, gostaria que o senhor respondesse na perspectiva dessa interlocução com a sociedade, por que um judiciário diverso é necessário? Em que pese já ter abordado isso, mas é algo que usualmente nos é questionado, né, na discussão da questão racial. Por que é necessário um judiciário mais diverso? E ainda, na perspectiva da formação de quem já está nos quadros, qual a relevância de analisar a questão racial para aqueles que já estão no quadro da magistratura? A minha pergunta também era nessa segunda questionamento da doutora Alcione, e qual a perspectiva das escolas promoverem os cursos de formação da magistratura, promoverem esse tipo de debate, que é tão importante para o juiz em formação. Após aprovado, a gente sabe, conhece a realidade de uma prova, de um concurso, especialmente aqui seleciona o juiz, embora sejam várias fases, a prova oral, dissertação, prova prática, sentença, é necessária essa visão
mais próxima, tanto da realidade, das questões dos direitos humanos, uma temática dessa, qual a perspectiva das escolas passarem a apresentar no seu grade curricular a necessidade da formação do juiz com vistas a esta e outras temáticas relacionadas a direitos humanos? Bom, talvez um critério simples, né? O critério da democracia, compreendido numa outra dinâmica, compreendido numa profundidade um pouco maior, é não ter o processo democrático apenas a partir de um conceito majoritário e eletivo. Falar de representatividade. Então, ter magistrados negros no Poder Judiciário é simplesmente um critério democrático no sentido de que 53%, 54% da população se declara negra e ela tem no seu Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes dessa democracia, que está ali para assegurar os direitos fundamentais, não tem representatividade alguma. Agora, materialmente, por que essa representatividade é importante, né? Até mesmo para que nós consigamos lidar com os fenômenos do racismo na sociedade. Há uma questão que um amigo, Edinaldo, fala que as pessoas, os negros, os pretos, eles têm mais de uma certidão de nascimento. E a segunda delas é quando se descobre negro, se descobre preto, né? E eles vão descobrir preto no dia que ele for vítima do racismo e colocar ele numa situação de realidade mesmo. Isso aconteceu, eu enquanto juiz, até adentrar o Poder Judiciário, embora a gente tivesse muita dúvida, né, muita angústia, porque não se via pertença dessa instituição, e talvez essa é hoje uma das grandes necessidades de nós promovermos esses debates e ter a presença do juiz negro, é o garoto negro de qualquer lugar desse país falar assim, bom, eu posso, esse meu país é democrático, porque eu posso ser juiz, se eu quiser, nesse país. E hoje, talvez, isso ainda é uma coisa um pouco mais complicada. Então, enquanto juiz, quando se descortina isso, quando se desnuda isso, e você tem, aí eu recebo a minha certidão de nascimento enquanto sujeito diferente, sujeito que está ocupando um espaço onde não era para estar ocupando, e isso começa a ser partilhado com os meus colegas de profissão, começa também a ser um conteúdo de diálogo com a sociedade, isso começa a ser também algo institucional, a gente percebe a mudança de comportamento da instituição. Eu começo a, não necessariamente, uma das coisas que é necessária é fazer com que a magistratura compreenda o que é racismo. Porque ela trabalha com isso, e aí não adianta. Eu posso até dizer assim, nós podemos manter a nossa instituição do jeito que ela está, mas o racismo está aí, e eu vou ter que lidar com ele. Então, tem muita gente... Certa vez eu fazia uma conversa, um senhor, que é policial militar, negro, ele de 53 anos, ele me disse que nunca sofreu racismo. Nunca sofreu racismo. Aí eu até disse, né, ou o senhor não morou no Brasil nos últimos 53 anos, ou o senhor não sabe o que é racismo. E muitos juízes não sabem o que é racismo. Muitos de nós não sabem. Eu não sabia o que era racismo até uma determinada altura da minha vida. Muitas pessoas vivem com ele, convivem com a violência, convivem com a agressão, de uma forma naturalizada, até porque em determinados momentos a gente passa por um processo de embranquecimento que a gente esquece o que é isso. Quando essa magistratura começa a se tornar mais plural, a gente, com certeza... Seria um paralelo meio fraquinho, mas olha só. Seria o mesmo que uma magistratura inteiramente masculina fosse lidar com questão de gênero. Não estou dizendo que... Né, óbvio que há uma diferença nesse sentido. Então, a pluralidade da magistratura, além do critério democrático, é um critério material, é uma necessidade. É como se eu trouxesse juízes para cuidar de questões específicas sem a menor enriquecimento, sem a menor bagagem necessária para lidar com essas questões, né? Então, são muitas outras razões, tem muitas outras razões, mas... e sem contar a razão mesmo de dizer, olha, é um direito. Eu não posso subtrair o direito ao cargo público. Cargo público é uma república. Todas as pessoas têm o direito igual acesso ao cargo público. E aqui hoje no Brasil, quanto ao cargo da magistratura e de algumas carreiras, esse acesso ainda está limitado. Então, são vários fatores de trazer esse debate racial para o contexto do sistema de justiça para a gente olhar a nossa sociedade, olhar os arranjos da nossa sociedade, que em algum momento foram esquecidos, como falamos aqui da educação, né? Como que eu passei a minha vida inteira estudando na escola pública, passei para a universidade, e só agora que eu fui analisar
que no período de 30 e 40 nós tivemos uma literatura racista, tivemos uma medicina racista, temos uma medicina racista, tivemos uma educação racista, tivemos tantos arranjos sociais à época que estão aí se perpetrando na sociedade e não aparece em registro nenhum. Esse registro aparece com muita dificuldade em pesquisas especializadas sobre o assunto. A educação básica ignora a formação do povo brasileiro. Pós-escravidão, éramos 1 milhão de negros. Era muito mais negro do que brancos. E aí a gente foi... E não aparecem esses processos de genocídio mesmo, em algum momento, de violência, entre outras coisas. A gente não trouxe isso, né? E aí essa magistratura, evidentemente, reflete isso. Né? Então, quantas pessoas se angustiam porque a gente não alcança a repressão e também a própria pedagogia da questão racial, é porque nós também, muitos colegas, né, não está preparada, a magistratura não está preparada para isso. E é mais uma razão da gente torná-la plural.